Queridos irmãos, que a preciosa paz esteja sobre todos vocês. Eu quero falar sobre profecias bíblicas, sobre acontecimentos que estão para acontecer no futuro próximo. Eu quero falar o que vai acontecer com este mundo, com o povo judeu em especial. Deus tem tratamento para com os judeus, para com o mundo e para com a sua igreja. Todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo, sendo judeus ou gentios, eles passam a fazer parte da noiva de Cristo. Isso é, se aceitarem o Senhor Jesus Cristo de todo o coração. Foi exatamente por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele ser humano que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus e a Jesus Cristo a quem a enviaste. Quero analisar nesta breve mensagem sobre acontecimento que acontecerá para com o povo judeu. Depois falarei um pouco sobre acontecimentos com a igreja, com a noiva de Cristo. Analise só no livro de Daniel, capítulo 12, do 1º a seguir. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, se levantará em favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação. Neste tempo livrar-se-á o teu povo, e todos os que se acharem escrito no livro. No 2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Haverá então duas ressurreições, uma para a glória de Deus e outra para o inferno. Mas vejamos, os sábios, pois, resplandecerão como resplendor do firmamento, e muitos dos que ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Todos aqueles que têm conhecimento da Bíblia Sagrada é convidado a ser testemunhas, é convidado a pregar a palavra. Não é o que estamos vendo hoje em larga escala. O que estamos vendo é briga, é contendas, é fofoca. O Senhor Jesus nos mandou pregar a sua palavra. É o que eu estou tentando fazer nesta hora de meditação. Vejamos alguns acontecimentos que estão prescritos na palavra de Deus e que está para acontecer para com o povo judeu e para com este mundo. Não vai dar para ler os versículos todos, porque senão vai tomar muito tempo. Mas vejamos acontecimentos que estão para acontecer. Daniel 12, do 11 a seguir, diz: deste tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurados que espera chegar a 1335 dias. O Senhor Jesus Cristo voltará no final da grande tribulação. 3 anos e meio é o que diz a Bíblia. 260 dias. Mas ele, depois que voltar,
vai ter ainda um tempo para colocar as coisas no seu devido lugar. E esse tempo, pelo que vemos, vai prolongar cerca de 75 dias. Olha o que vemos. Bem-aventurado que espera chegar até 1335 dias. Com quem está falando esta palavra? Não é com a igreja de forma nenhuma. Esta palavra está falando exatamente com aqueles que estiverem dentro da grande tribulação e se esforçaram para não receber a marca da besta. E eles estão aguardando a chegada do milênio. Olha o que vemos. Esse versículo está linkado também com Mateus 25, quando diz sobre o julgamento das nações. O julgamento das nações será a colheita, que está lá no livro do Apocalipse, capítulo 14, e o verso 14, quando o anjo diz sobre a colheita das uvas amargosas. Uvas ali é seres humanos, bilhões de seres humanos, que estarão marcados com a marca da besta nessa época, e o anjo vai fazer a ceifa. Isso está também lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 40 e 41. O que diz lá? Um estará no campo, um será levado e outro será deixado. Duas estarão no moinho, uma será levada e uma será deixada. O que quer dizer isso? É arrebatamento? É o que muitos afirmam, mas não é arrebatamento ali. Ali é a colheita. É a colheita daqueles que receberam a marca da besta. Serão colhidos e levados, e os anjos deixarão eles cair no lagar da ira. E que lagar é esse? O vale do Meguido, o vale de Josafá. É uma planície muito grande. Essas uvas amargosas, seres humanos, que já receberam a marca da besta, serão colhidos pelos anjos para o grande sacrifício. É o que a Bíblia diz. Mateus 24, 29, 30 e 31, o que diz? Logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará sua luz, as estrelas dos céus cairão. As potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. E a Bíblia diz que todas as tribos, em outras palavras, todas as nações da terra, se lamentarão e verão Jesus Cristo descendo dos céus com poder e grande glória. E o que ele vem fazer aqui? Muitas coisas. Ele vem socorrer os judeus, vem se revelar a eles e liberar perdão a eles. Ele vem cessar a Terceira Guerra Mundial. Ele vem cumprir aquilo que está no livro de Salmo 46. Ele vem socorrer o povo judeu. O que diz no Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e socorro, bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem,
há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Deus está no meio dela. Está falando da presença do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. As nações embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Tal será o poder do Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda. Ele vem para assombrar a terra. Ele vem para cessar a Terceira Guerra Mundial. Ele vem para prender Satanás por 1000 anos. Ele vem e manda o seu anjo prender a besta e o falso profeta. E durante 75 dias, no final dos 75 dias finais, ele vai abrir as portas para o milênio. E quem estiver nesse tempo, sem ter aceitado a marca da besta, entrará para o milênio. Aqui não está falando com a igreja, aqui está falando dos que ficaram e se esforçaram para não negar Jesus, se esforçaram para não aceitar a marca da besta. Está falando com esses. É o que diz também em Mateus 24, 11, 12 ou 13, se não falha a memória. O que diz lá? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Esta salvação aqui não é para o céu, é salvação para o milênio. É só para quem estiver dentro da grande tribulação em vida. Eles passarão para o milênio. Vejamos mais, não dá para falar tudo, vejamos mais, porque eu tenho muitos versículos aqui, não dá para explanar. Mas olha o que diz. Mateus 3, versículo 12, eu quero ler, Mateus 3, versículo 12. Em sua mão está a paz, está a pá, e limpará sua eira, e colherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha, e com fogo, e nunca apagará. Isso está falando do seu juízo aqui na terra. Só Jesus Cristo sabe e saberá quem é quem no tempo do seu juízo. Ele julgará os seres humanos com equidade, com sabedoria, porque ele é conhecedor dos corações e das intenções humanas. Vejamos, Mateus 13, do 36 ao 42. Vamos ver o que diz. Mateus 13, do 36 ao 42. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegou aos pés dele, os seus discípulos, dizendo: explica-nos esta parábola do joio do campo. E ele respondendo lhes disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Jesus Cristo semeou a boa semente. E o campo aonde ele semeou é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Jesus estava pregando o evangelho do reino milenial. Ele não estava pregando o evangelho da graça. E o joio são os filhos do maligno. No mundo tem gente boa e gente ruim. O evangelho é pregado a todos. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho. A toda criatura, quem acreditar e for batizado, será salvo. Quem não acreditar, será condenado. O dever de cada conhecedor da palavra do evangelho
é testemunhar e é pregar. Aceitar ou não é com aquele que está ouvindo a pregação. A sentença vem para todos. A salvação para os obedientes e tementes a Deus. E a perdição para os desobedientes, os que não temem a Deus. Simples assim. Vejamos. O inimigo é o que semeou. E o diabo e a ceifa é o fim do mundo. Estamos ouvindo rumores que o fim está perto. Até alguns cientistas estão afirmando isso. Você tem observado o relógio do fim do mundo que a ciência tem colocado diante das mídias da Terra? Aquilo ali é verdade. Estamos no fim. Você tem observado os males, as perseguições, as fake news, a onda de falso profeta que cada dia acrescenta mais neste mundo? Tudo isso é predito pela palavra de Deus. Quanto aos profetas, a Bíblia diz: ai dos profetas loucos, que afirma o que Deus disse, mandou dizer, e Deus não disse e não mandou dizer. É o que estamos vendo nos nossos dias. Sobre os pastores, a Bíblia também diz: ai dos pastores que se apacentam a si mesmo. Deus saberá julgar os seres humanos no fim dos tempos. Olha o que a Bíblia diz, Mateus 13, 39. Os ceifeiros são os anjos. Vamos fazer um link sobre isso. Apocalipse 14, 14. Mateus 24, 40 e 41. Mateus 25, o julgamento das nações. Daniel 12, 12. Mateus 3, 12. Agora Mateus 13, do 36 ao 42. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Lançar-o-ão na fornalha de fogo, e haverá planto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Em outras palavras, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Todos os seres humanos é convidados a ouvir a pregação da palavra de Deus. Tudo aquilo que os homens cometem de injustiça, haverá o dia em que virá à tona todas as coisas diante do Senhor Jesus Cristo. Por enquanto, ele é advogado. Não é juiz ainda. Mas em breve tempo ele deixará de ser advogado e será juiz. E com esse juiz não tem suborno. Ninguém poderá suborná-lo. O seu juiz é perfeito. Ele julgará com perfeição, com retidão, os seres humanos. E o que a Bíblia diz sobre os crentes, sobre a igreja, sobre a noiva de Cristo? O tratamento é diferente. Romanos 8 diz: não para Israel, não para o mundo. Romanos 8 diz: para a igreja. E quando eu estou falando igreja, não é Assembleia Batista, Metodista, Wesleyana ou qualquer outra, não.
a igreja de Cristo é seres humanos que foram comprados, lavados e redimidos pelo seu sangue. A Assembleia de Deus não foi comprada, nem lavada e nem redimida. A Assembleia de Deus ou qualquer outra é um CNPJ. Comprados, lavados e redimidos são seres humanos que estão em toda a terra, dentro das denominações, que foram comprados pelo sangue de Jesus, como está escrito em Apocalipse capítulo 5, 9 e 10, que ele comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. E para Deus ele os fez reis e sacerdotes. Então vejamos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só dentro da grande tribulação, um período de 3 anos e meio, com mais 3 anos e meio de falsa paz, haverá 21 tipos de juízos. Não é para a igreja fiel do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque serão levados antes da grande tribulação. Segunda de Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 a seguir, o que diz sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo? Vejamos. Segunda de Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 a seguir. Olha o que diz. Ora, irmãos, rogamos e exortamos. Eu quero ler. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Quem vai se reunir com Ele é a igreja fiel. Aonde? Nos ares. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Não vos perturbeis, quer por espírito, suposta revelação, quer por palavra, como de nós, apóstolos, se o dia de Cristo já estivesse perto. Dia de Cristo, arrebatamento. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes se manifeste a apostasia. Preste atenção. Segunda de Tessalonicenses, capítulo 2. Quando se fala aqui apostasia, não é aquilo que a maioria de nós pensamos. Não, não é. Apostasia, nesse sentido, é arrebatamento, retirada de um povo, afastamento de um povo da terra. Aqui está a terminologia apostasia. Retirada do povo de Deus da terra. Só depois da retirada do povo de Deus da terra vai se manifestar o homem do pecado, a besta, o anticristo. Enquanto a igreja estiver aqui, ele não vai se manifestar. É o que a Bíblia diz. Os pós-tribulacionistas, eles têm dificuldade em entender os textos nos quais fala do arrebatamento antes da grande tribulação. Aqui está confirmado na palavra de Deus. Sem que antes se manifeste a apostasia. A apostasia aqui é retirada, afastamento. A igreja será afastada da terra. E depois que ela for afastada, o anticristo vai assumir as rédeas deste mundo por 7 anos. É o que está na profecia bíblica. Deus disse isso a Daniel, usando o anjo.
Gabriel. Ele disse lá, 70 semanas. Daniel 9, 24 a seguir. 70 semanas está determinada para o teu povo. Qual é o povo de Daniel? Os brasileiros? Os argentinos? Não, o povo de Daniel é o povo judeu. E para a sua santa cidade. Qual é a cidade de Daniel? São Paulo? Estados Unidos? Lá em Nova York? Ou Dallas? Não. A cidade de Daniel é Jerusalém. Note uma coisa. 70 semanas está determinada para o teu povo e para a tua santa cidade. 69 semanas já aconteceu. Falta uma. E esta semana que falta, uma semana de anos, não é para a igreja. É para o povo judeu. Mas vejamos, o que é para a igreja? O que é para a igreja? Apocalipse 3:10. O que diz em Apocalipse 3:10? Esta palavra é exclusiva para a igreja. E o que está escrito lá? Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, sobre toda a terra. Te guardarei da hora, não é na hora, é da hora. Esta hora aqui é uma alusão a 7 anos de tribulação e grande tribulação. Mas vejamos ainda mais. Apocalipse capítulo 14. Aliás, Apocalipse capítulo 4. Desculpa, Apocalipse capítulo 4. João estava na ilha de Patmos, exilado, perseguido por causa da palavra. Jesus Cristo veio e se revelou a ele. E teve um momento desta revelação que Deus disse: João, sobe cá. Imediatamente ele subiu, não pelos seus méritos. Foi o Espírito de Deus que levou João até a presença de Deus nos céus. Ali era uma representação do arrebatamento da igreja. Apocalipse capítulo 1 fala sobre o gabarito, a potencialidade, a dignidade do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 2 e 3 fala do tempo da igreja na terra, a igreja histórica e profética. Apocalipse capítulo 4 está falando sobre o arrebatamento da igreja. A igreja já nos céus. Apocalipse capítulo 5 já mostra a igreja recebendo os galardões. Jesus Cristo abriu o Novo Testamento, mas o pagamento do Novo Testamento vai se cumprir em Apocalipse capítulo 5. A partilha de bens. E não é para o povo judeu, é para a igreja que foi arrebatada. Todos os judeus que aceitam a Jesus agora, eles são chamados judeus messiânicos, que fazem parte da igreja de Cristo. Note uma coisa. 1 de Tessalonicenses, capítulo 1. Aliás, capítulo 5 e verso 9. Olha o que diz. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não destinou a sua igreja para a ira. E quando se fala em sua igreja, está falando em seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. Porque se formos analisar ao pé da letra sobre as igrejas de hoje, tem igrejas hoje que são dirigidas por Satanás, por falsos profetas. Mas a fiel igreja do Senhor Jesus Cristo
sabe discernir a voz dos falsos profetas. Por isso, muitos dos youtubers hoje estão confrontando os falsos profetas. Vou dizer o nome de alguns que devemos orar por eles. André Carpano, Eric Ribeiro, Afner, o vovô da Lapada, o Falazaio, o No Entanto, o jovem lá do Fuxico Gospel. E tem muitos outros que estão combatendo as heresias dos falsos profetas no nosso tempo. Mas vejamos, 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso 9, eu já li. Capítulo 4 e verso 14, vejamos. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. E quem é que está dormindo em Jesus Cristo? Os santos da igreja, que aceitaram a Jesus Cristo e esperaram Jesus Cristo voltar, e Jesus Cristo não voltou, mas quem chegou foi a morte. Eles estão dormindo. E o apóstolo Paulo recebeu a revelação do que vai acontecer com ele. Paulo disse, Paulo teve a revelação daquilo que vai acontecer com eles. E Paulo deixou escrito, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. O que Paulo estava querendo dizer? Paulo estava dizendo, vivos e mortos em Cristo passarão por uma transformação. E logo depois todos serão arrebatados para estar para toda a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Vejamos ainda mais. Esses acontecimentos é o que está para acontecer com a igreja. Eu quero repetir. Romanos 8, 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 a seguir. Apocalipse 3 e 10 a seguir. Apocalipse capítulo 4, Apocalipse capítulo 5. 2 de Tessalonicenses, capítulo 1 e verso 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e verso 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e verso 14. 1 de Tessalônica também, capítulo 1 e verso 10. Olha o que diz. A esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. E que ira futura é essa? Qual é a ira futura? Que Jesus Cristo não livrará apenas um crente, mas livrará bilhões. Eu acredito que é mais de 1 bilhão. É o que eu acredito. Talvez 2, não sei. É o que eu acredito. Porque ele comprou pelo seu precioso sangue seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. E a igreja está, é o que eu penso, que vou dizer agora. A igreja está repartida em 3. Milhões e milhões e milhões estão mortos, aguardando Jesus nos túmulos. E milhões e milhões e milhões estão vivos diante de Deus na terra. E milhões e milhões e milhões que estavam na igreja estão desviados. Se você faz parte dos milhões que estão desviados, volte enquanto é tempo.
Jesus Cristo não mudou. O ser humano é que muda. Muitos foram entristecidos, muitos foram escandalizados e pararam de servir ao Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto estamos no dia chamado hoje, no momento chamado agora, é tempo de você se voltar para Deus. Eu não sei que hora que você vai ver este vídeo, esta mensagem. Que este vídeo, que esta mensagem seja de Deus para a sua vida. Eu sou o evangelista Edio e te convido, inscreva no canal A Voz do Atalaia. Me ajude a crescer este canal, compartilhando as mensagens. Dê o seu like. Que a graça e a paz seja abundante sobre todos vocês.